Júlia segurava a garrafa de vinho com mão firme. O homem sentado à mesa, roupas simples, cabelos desgrenhados, aparência de peão, tinha ousado sentar-se ao lado dela. Ao lado dela, como se fosse igual. "Você não entende seu lugar?" ela disse, a voz cheia de veneno. E então despejou. O vinho vermelho escorreu pela cabeça dele, pelo rosto, pelas roupas. A sala ficou em silêncio chocado. Até Ricardo gritar com as mãos na cabeça: "Júlia, o que você fez? Ele é o Daniel, o investidor da capital, o único que pode nos salvar." E Júlia congelou, porque acabara de destruir tudo, com uma garrafa de vinho e toneladas de arrogância. No Brasil rural do final do século XIX, as diferenças de classe eram abismos intransponíveis. Fazendeiros e suas famílias viviam nas casas grandes, servidos por trabalhadores que comiam nas cozinhas, dormiam nas senzalas e jamais ousavam questionar a ordem estabelecida. Uma mulher de fazendeiro não conversava com peões, não comia na mesma mesa, não os tratava como iguais. E qualquer ousadia, qualquer quebra dessa hierarquia sagrada era punida com humilhação pública e cruel. Naquele tempo também, fazer negócios dependia tanto de dinheiro quanto de caráter. Investidores ricos não jogavam fortuna em qualquer empreendimento. Testavam, observavam, queriam saber com quem estavam se associando. E alguns, os mais sábios, testavam de formas criativas, chegavam disfarçados, vestiam-se como pobres, observavam como eram tratados quando ninguém sabia quem eram, porque acreditavam em verdades simples: quem trata mal os vulneráveis tratará mal qualquer um assim que tiver chance. Daniel era desses homens sábios. Fizera fortuna através de trabalho honesto e investimentos inteligentes. E agora, aos 38 anos, tinha dinheiro suficiente para salvar fazendas falidas, mas apenas se as pessoas que dirigiam tais fazendas merecessem. Por isso, quando Ricardo escreveu pedindo ajuda desesperada, Daniel aceitou vir, mas com condição: chegaria sem avisar, sem pompa, vestido como trabalhador comum. E observaria. O que ele viu naquela noite mudaria não apenas o destino da Fazenda Santa Rita, mudaria para sempre a vida de uma mulher que achava que classe social era direito de humilhar. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. Ricardo olhava para os papéis espalhados sobre a mesa do escritório. Números vermelhos, dívidas, prazos vencidos. A Fazenda Santa Rita, que pertencia à família dele há 3 gerações, estava morrendo. 3 safras ruins seguidas. Primeiro a praga que destruiu o café. Depois a seca que matou o gado. Por último, as chuvas que arruinaram o milho. E agora o banco exigia pagamento. Pagamento que Ricardo não tinha. "Quanto tempo a gente tem?" Júlia perguntou da porta. Ricardo virou. A esposa estava linda como sempre. Vestido verde florido, cabelos presos com pente de prata. Mas a expressão era de desprezo mal disfarçado. 3 meses, ele respondeu. "Se eu não pagar em 3 meses, o banco toma tudo." "E o investidor da capital? Aquele homem que você disse que podia ajudar?" "Daniel, ele confirmou que vem. Chega amanhã." Júlia franziu o nariz. "Ele é confiável." "É rico, muito rico, e disposto a ser sócio, investir na fazenda, pagar as dívidas. É nossa única chance." "Então você vai se humilhar," Júlia disse com tom de crítica. "Vai implorar para um estranho salvar o que você não conseguiu manter." Ricardo sentiu a raiva subir, mas controlou. "Vou fazer o que for necessário para salvar nossa casa, nossa vida. Ou você prefere ir morar numa pensão na cidade?" Júlia não respondeu, mas o olhar deixava claro. Ela desprezava o marido por ter falhado. No dia seguinte, Ricardo preparou tudo. Mandou Dona Mercedes, a cozinheira, fazer jantar especial.
organizou o quarto de hóspedes, ensaiou o discurso. Júlia, quando ele chegar, por favor, seja gentil, educada. A gente precisa causar boa impressão. Eu sei me comportar, ela respondeu irritada. Não sou criança. À tarde, Ricardo esperava na varanda, mas ninguém chegou. Às 6 da tarde, quando o jantar estava quase pronto, um homem apareceu caminhando pela estrada. Roupa simples, camisa branca suja de poeira, calças remendadas, botas velhas, chapéu de palha, trazia uma trouxa nas costas. Ricardo franziu a testa. Quem era aquele? O homem chegou ao portão. Boa tarde, procuro trabalho. Ouvi que a fazenda está precisando de gente. A gente não está contratando no momento, Ricardo disse. Trabalho por comida, não precisa pagar. Ricardo ia recusar, mas Dona Mercedes interveio. Senhor Ricardo, a gente sempre precisa de braços. Deixa o rapaz jantar com os outros, pelo menos. Ricardo suspirou. Tá bom, vem. E assim, Daniel entrou na fazenda Santa Rita. Ninguém sabia quem ele realmente era. Se essa história já te tocou, deixa uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. O jantar foi servido na sala grande da casa. Ricardo tinha organizado assim por insistência de Júlia. Ela queria impressionar o investidor quando ele chegasse. Mas como Daniel não aparecera, ela decidiu fazer o jantar mesmo assim, convidando os feitores e suas esposas. E Dona Mercedes, com pena do peão novo, também o convidou para a mesa. Quando Daniel entrou na sala, limpo, mas ainda com roupas simples, Júlia o viu e franziu a testa. Quem é esse? É o trabalhador novo, senhora, Dona Mercedes explicou. Chegou hoje procurando trabalho. E você o convidou para jantar aqui, na sala grande, com a gente? Pensei que não tinha problema, senhora. Tem problema, sim. Júlia se levantou. Peões comem na cozinha, não aqui. Daniel olhou para ela calmamente. Me desculpe, não sabia. Posso ir para a cozinha? Pode, Júlia apontou. E da próxima vez, aprende teu lugar antes de entrar onde não foi chamado. Ricardo estava constrangido, mas não interveio. Os outros convidados olhavam para baixo, desconfortáveis. Daniel ia se retirar quando Dona Mercedes disse: Senhora Júlia, o senhor Ricardo disse que todo mundo podia jantar junto hoje. Foi ele que autorizou. Júlia olhou para o marido furiosa. Ricardo, eu achei que não fazia mal. Ele tentou. É só um jantar. Não faz mal. Júlia riu amarga. Peões na mesma mesa que a gente, comendo da mesma comida, sentados nas mesmas cadeiras? Não quis ofender, senhora, Daniel disse respeitosamente. Vou para a cozinha. Não. Júlia teve outra ideia cruel. Já que você quer tanto sentar aqui, senta, mas no seu lugar. Ela apontou para o chão. Ali, no chão, como cachorro. O silêncio foi brutal. Júlia, Ricardo tentou. Isso é o quê? Ele quer comer aqui? Então come, mas no lugar dele. Daniel olhou para ela e viu nos olhos dela algo perigoso. Prazer. Ela estava gostando de humilhá-lo. Com todo respeito, senhora, eu prefiro comer na cozinha. Tarde demais. Júlia pegou um prato e jogou no chão. Come aí, ou vai embora da fazenda. Agora. Ricardo estava com as mãos na cabeça, morrendo de vergonha, mas sem coragem de enfrentar a esposa. Daniel respirou fundo e escolheu ficar. Precisava ver até onde a crueldade dela ia. Precisava saber com quem Ricardo estava casado. Sentou-se no chão e comeu do prato ali, em silêncio, enquanto Júlia ria. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. Depois de comer no chão, Daniel agradeceu educadamente e foi dormir no galpão com os outros trabalhadores. Júlia estava radiante. Viu? É assim que se coloca pobre no lugar dele. Ricardo não respondeu. Estava enojado.
mas com medo de confrontar. No dia seguinte, Daniel trabalhou no campo, consertou cercas, alimentou animais, observou tudo e viu como Júlia tratava os outros trabalhadores, com desdém, com ordens gritadas, com impaciência cruel. "Você é lerdo!" Ela gritou para um trabalhador que carregava sacos de milho. "Meu cachorro é mais rápido!" Viu também como Ricardo não a contradizia. Nunca. Ele baixava a cabeça e deixava. À tarde, Ricardo recebeu telegrama do banco, cobrando pagamento urgente. "Onde está o Daniel?" Ele murmurou desesperado. "Ele devia ter chegado ontem." Dona Mercedes ouviu e disse baixinho: "Senhor Ricardo, e se ele já chegou?" "Como assim? Aquele rapaz, o que chegou ontem, pedindo trabalho." Ricardo piscou. "Você acha que homem rico testando caráter antes de investir? Já ouvi histórias assim." Ricardo ficou branco. Não pode ser. Júlia humilhou ele, jogou comida no chão. Se ele for mesmo o Daniel, então a senhora acabou com tudo." Ricardo correu para o campo, procurou Daniel. Encontrou consertando cerca. Você é o Daniel?" Daniel olhou para ele calmamente. "Sou." Ricardo sentiu o chão sumir. "Por que não disse? Por que deixou ela te tratar daquele jeito?" "Porque eu queria ver." Daniel disse simplesmente. "Queria ver como vocês tratam quem acham que é inferior. E vi. Mas eu não." "Você deixou." Daniel interrompeu. "Você viu sua esposa humilhar um homem e não fez nada. Isso diz muito sobre você também." "Por favor," Ricardo implorou. "Por favor, não vá embora. A gente precisa de você. Eu preciso de sócios com caráter." Daniel disse. "Pessoas que tratam bem quem não pode se defender. Sua esposa não é esse tipo de pessoa." "Mas eu posso controlar ela, posso." "Pode!" Daniel ergueu uma sobrancelha. "Então por que não controlou ontem?" Ricardo não tinha resposta. "Eu vou embora amanhã cedo," Daniel disse. "E não vou investir nessa fazenda. Boa sorte com o banco." "Se fosse você, teria a coragem dela? Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar." Naquela noite, Ricardo contou tudo para Júlia. O peão era o Daniel, o investidor. Júlia ficou branca. "O quê? Ele chegou disfarçado, testando a gente. E você humilhou ele, jogou comida no chão, tratou como cachorro. Mas ele não disse nada. Como eu ia saber? Porque você não devia tratar ninguém daquele jeito." Ricardo explodiu pela primeira vez. Rico ou pobre, ninguém merece ser humilhado assim. Júlia sentiu o pânico subir. "E agora? Ele vai investir?" "Não! Ele vai embora amanhã e a gente vai perder tudo por sua causa." "Por minha causa?" Júlia ficou vermelha. "Você que deixou a fazenda chegar a isso, você que..." "Chega!" Ricardo gritou. "Chega de culpar todo mundo menos você. Você é cruel, Júlia, e eu fui covarde de deixar. Mas agora a gente paga o preço." Ele saiu batendo a porta. Júlia ficou sozinha, tremendo. E pela primeira vez na vida, sentiu algo parecido com medo. Medo de perder tudo, medo de consequências, medo de que sua arrogância tivesse destruído o que restava. Na manhã seguinte, Daniel preparava a trouxa para partir quando Júlia apareceu. Ela estava sem os vestidos elegantes, usava roupas simples, cabelos soltos, sem joias. "Senhor Daniel." Ele olhou, mas não respondeu. Eu vim pedir desculpas pelo que fiz, pelo que disse. Foi terrível, imperdoável." "Foi?" Daniel concordou. E eu imploro que o senhor reconsidere, que salve a fazenda, que eu ignore o fato de você ser cruel com quem acha inferior." Daniel interrompeu. "Por quê? Por que eu deveria?" Porque eu posso mudar." "Pode?" Daniel cruzou os braços. "Ou vai mudar só até eu investir e depois volta a ser quem é?"
Não, eu juro que... Jura? Daniel riu sem humor. Júlia, você não sabe nem por que seu comportamento foi errado. Só sabe que teve consequência que te afetou. Júlia sentiu as lágrimas. Então, o senhor não vai nos ajudar? Não! Daniel pegou a trouxa. Não vou. Por favor! Júlia caiu de joelhos. Por favor, a gente vai perder tudo. Ricardo vai perder a fazenda da família. Os trabalhadores vão perder emprego. Não faça isso. Daniel olhou para ela e viu desespero real, mas não arrependimento real. Então tomou decisão. Tá bom, eu volto e invisto. Júlia sentiu o alívio explodir. Obrigada, senhor. Mas... Daniel ergueu a mão. Com condição. Qualquer condição, eu aceito. Você trabalha aqui na fazenda como empregada por 6 meses. O silêncio foi total. Como empregada? Sim, você vai fazer tudo o que os trabalhadores fazem. Cozinhar, lavar roupa, limpar estábulos, plantar, colher, tudo, durante 6 meses. Mas eu sou a dona da casa. Não mais, Daniel disse. Se você aceitar minha condição, você é empregada. Come na cozinha, dorme no quarto de empregada, obedece ordens, trabalha de sol a sol. Isso é humilhação. É aprendizado, Daniel corrigiu. Você vai aprender o que é trabalhar, o que é ser tratada como inferior, o que é suar, sangrar, chorar pelo pão de cada dia. E no final de 6 meses, se você mudar de verdade, eu honro meu acordo. Invisto na fazenda, salvo tudo. E se eu não aceitar? Então eu vou embora. E você perde tudo mesmo. Júlia ficou paralisada. Trabalhar como empregada, na própria casa? Mas a alternativa era perder tudo. Eu aceito. Ótimo. Daniel estendeu a mão. Começa amanhã, 5 da manhã. Dona Mercedes vai te ensinar. Você concorda com a decisão dele? Compartilhe seus pensamentos. E não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir. No dia seguinte, às 5 da manhã, Júlia desceu para a cozinha. Dona Mercedes estava lá preparando café para os trabalhadores. Bom dia, Júlia. A cozinheira não usou senhora. Era parte do acordo. Bom dia, Júlia respondeu, desconfortável. Primeira tarefa, acender o fogão a lenha, depois fazer pão, depois café para 20 pessoas. Vamos. Júlia olhou para o fogão enorme. Nunca na vida tinha acendido fogão. Eu não sei como. Aprende, Dona Mercedes disse sem pena. Pega lenha, coloca no forno, acende com graveto, vai. Júlia tentou. A fumaça a fez tossir. A lenha não pegava fogo direito. As mãos ficaram sujas de carvão. Levou 40 minutos para conseguir. Estava suando, suja, frustrada. Bom, agora o pão. Precisa sovar a massa. Júlia pegou a massa. Era pesada, grudenta. Suas mãos delicadas não tinham força. Sova mais forte, Dona Mercedes ordenou. Senão não cresce. Júlia socava a massa, os braços doendo. Começou a chorar de frustração. Para de chorar e trabalha, Dona Mercedes disse dura. Chorando não faz pão. Às 7 da manhã o café estava pronto, mas Júlia estava exausta. Agora serve, Dona Mercedes instruiu. Leva para os trabalhadores no campo. Júlia carregou a cesta pesada. Caminhou sob sol já quente. Entregou café para cada trabalhador, os mesmos que ela humilhara antes. Alguns a olhavam com satisfação, outros com pena, mas todos viam. A patroa arrogante agora servia. Quando voltou, Dona Mercedes já tinha nova tarefa. Lava a roupa, tanque lá atrás. Eram pilhas, montanhas de roupa suja. Júlia passara o dia todo lavando. As mãos ficaram vermelhas, rachadas. As costas doíam, o sol queimava. À noite, quando finalmente parou, desabou chorando. Ricardo tentou consolar. Júlia, você não precisa... Preciso sim, ela disse entre soluços. Senão a gente perde tudo. E foi culpa minha. Era a primeira vez que ela assumia responsabilidade. Se essa história já te emocionou até aqui,
Apenas espere, deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. Os dias viraram semanas. Júlia trabalhava de sol a sol. Cozinhava, limpava, lavava. E quando Dona Mercedes decidiu que ela estava pronta para mais, a mandou para o campo. Hoje você vai capinar. Pega a enxada. Júlia pegou a ferramenta pesada e foi para a roça. 10 horas capinando sob sol escaldante. As mãos formaram bolhas, depois as bolhas estouraram, sangraram. Ela chorava enquanto trabalhava, de dor, de exaustão, de humilhação, mas não desistia. Um dia estava limpando o estábulo, a tarefa mais humilhante, quando um dos trabalhadores se aproximou. Era o mesmo que ela chamara de lerdo semanas atrás. Precisa de ajuda? Ele ofereceu. Júlia olhou, surpresa. Por quê? Depois do que eu fiz com você? Porque todo mundo merece ajuda quando está precisando. Ele disse simplesmente. E você tá precisando muito. Ele pegou outra pá e começou a ajudar. Júlia sentiu algo estranho, gratidão, humildade, vergonha do que tinha sido. Me desculpa, ela disse baixinho, por ter te tratado mal. Você não merecia. Ninguém merecia. Ele respondeu. Mas você está aprendendo. Isso já é algo. Daniel observava de longe. Via Júlia trabalhando, sofrendo, mas também via mudança gradual. Ela começara a agradecer aos trabalhadores, a pedir ajuda em vez de exigir, a reconhecer quando fazia errado. Mas ainda havia caminho, ainda havia teste. Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas? Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. 3 meses se passaram. Júlia estava irreconhecível. As mãos calejadas, a pele queimada de sol, o corpo mais forte do trabalho físico, mas mais que isso, os olhos tinham mudado. Havia empatia ali, humildade, compreensão. Um dia, uma trabalhadora nova chegou. Jovem, assustada, claramente nunca tinha trabalhado em fazenda. Júlia se aproximou. Primeira vez? Sim, senhora, eu não sei fazer nada. Vem, eu te ensino. Júlia passou o braço ao redor dela. Quando cheguei também não sabia, mas a gente aprende, vou te ajudar. E ensinou, com paciência, com bondade, como alguém a ensinara. Daniel viu a cena e sorriu. Estava vendo redenção real, mas ainda faltava teste final. Daniel organizou o jantar. Como aquele primeiro, convidou feitores, trabalhadores, todos, e no meio do jantar entrou um homem, roupas sujas, aparência pobre, bêbado. Era teste. Alguém que Daniel contratara para fazer papel. O homem tropeçou, esbarrou na mesa, derrubou o copo de vinho em Júlia. Desculpa, senhora, desculpa, ele disse fingindo pânico. Júlia olhou para o vinho escorrendo pelo vestido, olhou para o homem. E todos seguraram a respiração. O que ela faria? A Júlia antiga jogaria vinho de volta. Gritaria, humilharia, mas a Júlia nova... Tá tudo bem, ela disse suavemente. Foi sem querer. Vem, vou te buscar café para você ficar melhor. E foi. Trouxe café. Ajudou o homem a sentar. Cuidou dele. Daniel viu e soube. Ela tinha mudado de verdade. Você já viveu um momento assim? Nos conte nos comentários. Histórias também curam. No dia seguinte, Daniel chamou Júlia. 6 meses se passaram. Júlia assentiu. Sabia. Tinha contado cada dia. E? Ela perguntou nervosa. O senhor vai cumprir o acordo? Vou. Daniel sorriu. Você mudou. De verdade. Vi ontem. Ontem? O homem bêbado. Era teste. Eu contratei ele para ver como você reagiria. Júlia ficou surpresa. Depois riu. O senhor é esperto. Preciso ser, mas você passou. Você se tornou a pessoa que essa fazenda precisa. Ele estendeu documentos. Aqui, investimento completo. Pago todas as dívidas. Me torno sócio da fazenda. E você e Ricardo continuam morando aqui, administrando junto comigo. Júlia sentiu as lágrimas. Obrigada, muito obrigada. Não me agradeça, Daniel disse.
Você conquistou isso, com trabalho, com mudança real. Júlia assinou os documentos e então perguntou: e agora? Eu volto a ser a dona da casa? Você é dona, mas... Daniel a olhou sério. Se você voltar a ser cruel, eu retiro o investimento, entendeu? Entendi, e não vou voltar. Aprendi demais, sofri demais. Agora eu sei. Sei o que os trabalhadores sentem. E nunca mais vou tratá-los como inferiores. Ótimo. Então vamos fazer dessa fazenda algo especial, onde trabalhadores são respeitados, onde todos têm dignidade. Sim, Júlia concordou, sorrindo através das lágrimas. Vamos. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dela. Nos meses seguintes, a fazenda Santa Rita foi transformada. Com o investimento de Daniel, as dívidas foram pagas. Novas sementes compradas. Equipamentos modernos chegaram. E mais, melhores condições para trabalhadores. Júlia, agora verdadeiramente mudada, liderava iniciativas. Construiu casas melhores para os trabalhadores, organizou escola para os filhos deles, garantiu salários justos. Os trabalhadores, inicialmente céticos, começaram a confiar. A velha Júlia era terrível, mas a nova era diferente. Senhora Júlia, uma trabalhadora disse, a senhora mudou muito. Precisei. Júlia respondeu honestamente. Fui cruel, arrogante e quase destruí tudo, mas aprendi. Aprendi que todos merecem respeito, independente de posição. Ricardo também mudou. Ver a esposa trabalhar, sofrer, transformar-se, o ensinou coragem. Aprendeu a falar, a liderar, a não ser covarde. Daniel, ele disse numa tarde, obrigado por não desistir da gente, por dar essa chance. Não dei chance de graça, Daniel respondeu. Júlia trabalhou por ela, sofreu por ela, merece. Mesmo assim, obrigado. A fazenda prosperava não apenas em produção, prosperava em dignidade, em justiça, em comunidade. Você aceitaria esse final? Nos diga. 2 anos depois, a fazenda Santa Rita era conhecida na região. Não apenas pela prosperidade, embora fosse próspera, mas pela forma como tratava trabalhadores, com respeito, com dignidade, com salários justos. E Júlia era exemplo de transformação. Ela trabalhava lado a lado com todos, não porque era obrigada, mas porque escolhia, porque entendia agora que trabalho honesto tem dignidade, que todos merecem respeito. Um dia, numa reunião com outros fazendeiros da região, uma mulher comentou: Júlia, ouvi dizer que você trabalhou como empregada na própria fazenda. É verdade? É. Júlia respondeu sem vergonha. Por 6 meses. Que humilhação! A mulher riu. Como você aguentou? Não foi humilhação. Júlia corrigiu serena. Foi educação, a melhor educação que já recebi. Aprendi o que é trabalhar, o que é suar pelo pão, o que é ser tratada como inferior, e aprendi que nunca mais vou tratar ninguém assim. A mulher não soube o que dizer. Outro fazendeiro, curioso, perguntou: e você recomendaria essa experiência? Recomendaria. Júlia disse sinceramente. Todo mundo que acha que é superior deveria passar tempo sendo tratado como inferior. Só assim a gente aprende empatia de verdade. Naquela noite, Júlia estava na varanda quando Daniel se aproximou. Obrigada, ela disse, por tudo, por não ter desistido, por ter me dado chance de mudar. Você se deu a chance, Daniel respondeu. Eu só criei condições, você fez o trabalho. Foi trabalho duro, foi, mas valeu, valeu. Júlia sorriu. Porque hoje eu sei quem eu sou, e não é a mulher arrogante que jogou o vinho na cabeça de um homem. É alguém melhor, alguém que aprende, alguém que cresce. Daniel assentiu. E essa pessoa merece tudo de bom. Júlia olhou para a fazenda.
para os trabalhadores voltando para casa depois do dia, para as crianças brincando, para a vida que ela ajudara a construir, e lembrou daquela noite, a garrafa de vinho, a arrogância, a humilhação que ela causara. Se pudesse voltar, faria diferente? Obviamente, mas também sabia, sem aquele erro terrível, sem aquela consequência brutal, ela nunca teria mudado. Às vezes, para quebrar a arrogância, é preciso quebrá-la com força, com trabalho, com sofrimento, com experiência real. E ela tinha aprendido da forma mais dura, mas tinha aprendido. E agora, finalmente, era a pessoa que sempre deveria ter sido, humilde, empática, justa, não porque era forçada, mas porque escolhia. E essa escolha, todos os dias renovada, era o que a fazia verdadeiramente livre. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.